Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Joel, profeta Joel. Nós tivemos no domingo aqui, irmãos, um culto pentecostal. Aqueles cultos que você fica dando glória a Deus ali, mesmo com a máscara, pensando e ouvindo as palavras que é proferida pelo servo do Senhor. Nós nos alegramos muito. Mas hoje nós vamos falar um culto mais um culto de orientação, uma descoberta ou um bate-papo, amém? De forma que eu pretendo, irmãos, uma terça-feira falar de um livro, na outra terça-feira falar sobre um tema. Porque sendo assim nós vamos acabar lendo parte da Bíblia. Pode ser que não toda, mas uma parte da Bíblia, amém? Hoje nós vamos falar sobre o profeta Joel, o profeta Joel, amém? Quem encontrar, irmãos, por favor. O livro do profeta Joel, enquanto os irmãos vão localizando o livro, Joel está entre os profetas menores. Eu sei que muitos aqui já sabem por que quer dizer profeta menor. Mas tem pessoas que não sabem, e aí tem pessoas que pensam, por que ele é profeta menor? Porque ele é menor do que os outros em poder, em estatura, ou em poder aquisitivo? No que ele é menor? Não é nada disso, viu, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, todos são iguais. Ainda que a pessoa, né, irmão José, tenha um ministério tremendo, grande ganhador de almas, milhares de vidas por conta da sua pregação, ele tem o mesmo valor que você para Deus. Jesus, quando morre na cruz, ele não morre para as estrelas, não. Ele morre para o mero pecador, que somos nós. Tá certo, irmãos? Então, por que profeta menor? Aliás, são 12 profetas menores. Joel está entre eles. Menor aqui, irmãos, é na sua escrita. Tá certo? Se você pegar o livro de Isaías, tem 66 capítulos. Aí você pega o livro de Joel tem 3 capítulos, 73 versículos. Então, ou seja, é 1/8 do livro de Isaías. Então logo se vê que ele é chamado profeta menor, não por estatura, nem por poder, unção, nada disso. É pela escrita, porque o seu livro é menor do que os profetas considerados os profetas grandes, que seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas, tá certo? Então o livro de Joel ele tem 3 capítulos, 73 versículos, vai marcando na sua mente. O profeta Joel, irmãos, ele traz uma mensagem de alerta, de repreensão ao reino do sul. Provavelmente essa mensagem deste profeta foi profetizada ao reino do sul, Jerusalém, depois do cativeiro. Há uma discordância entre alguns comentaristas, uns falam que foi depois, outros falam que foi antes, mas a maioria dos comentaristas dizem que essa mensagem foi dita ao povo depois dos 70 anos de cativeiro que Israel ficou cativo. Então esse livro, nesta época, aliás, Judá estava passando um momento de crise, momento muito difícil. Havia 2 problemas que estavam assolando aquela nação. O primeiro era a seca, estava uma seca tremenda. E segundo era um enxame tremendo de gafanhoto. De forma que a seca era tão grande que os animais estavam morrendo por falta de água. E o povo estava sofrendo por falta de comida. Porque além da seca, ainda havia gafanhotos que tinha devorado toda a plantação. Israel era uma nação, ou Judá era uma nação agrícola. A principal fonte deles era o plantio. Não era como hoje que você tem comida enlatada, não, era plantava, colhia e comia. Então a situação de Judá nesta época era uma situação difícil. E vale a pena eu ressaltar para a igreja que nem sempre, irmãos, as dificuldades em nossas vidas é porque o diabo está tentando, não. É por isso que a mensagem de Deus vem para os nossos dias,
como uma forma de alertar-nos por que estamos passando por aquilo. Muitas vezes Deus permite, e Deus até usa. Neste caso, Deus usou o gafanhoto para sacudir a nação, para que eles entendessem que eles estavam vivendo um momento difícil por culpa dos vossos ou dos pecados deles. Então, muitas vezes, Deus permite que passemos por tribulações para abrir os olhos, para a gente entender. E vale a pena, irmãos, quando estivermos passando por estas coisas, parar e pensar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Faça uma retrospectiva na sua vida. Será que não é o seu mau caminho, o meu mau caminho, que está nos levando a esse sofrimento? Então observa que Joel, ele tem uma visão, e na visão dele, irmãos, ele vê tanto o presente como ele vê o futuro. Vale a pena ressaltar para a igreja que profeta é diferente de sacerdote. Na função de profeta, ele tem o compromisso de trazer Deus ao povo. De que forma? Deus dá a visão para ele, Deus dá a palavra e ele profetiza. O sacerdote é diferente. O sacerdote leva o povo a Deus. Ele vê o sofrimento do povo e intercede para Deus em favor do povo. E vou dizer para os irmãos que têm sonho de ser profeta. Profeta, irmãos, aliás, o último profeta foi João, mas os que querem ter a vocação para ter profecia, ou para ser usado em profecia, quem é usado em profecia, muitas vezes, chora muito, porque é duro, irmão, trazer a mensagem de Deus, principalmente quando essa mensagem vem para um povo rebelde. É por isso que Deus, quando usava o profeta Ezequiel, diz: olha, vai e fala a esta casa rebelde, queira eles ouçam ou deixe de ouvir, fale a palavra. Agora, a dificuldade é que o profeta também não pode ser covarde, ele tem que falar o que Deus colocar na boca dele. Outro detalhe, irmãos, cuidado com profecia. Deuteronômio me fala agora o capítulo 6, capítulo 24, que fala assim, que todo profeta, quando profetiza, e a Bíblia ensina que nós não devemos julgar o profeta, e sim a profecia. Se a tal profecia veio e não se cumpriu, não creiais mais neste profeta, e nem tenha temor dele, porque o tal falou de si mesmo. Só para os irmãos gravar na sua mente, para entender, irmãos, profecia. Olha, irmãos, eu sinto muito, não quero entristecer alguns irmãos, mas eu sinto muito em dizer isto. Essa profecia que vem, e dizendo assim: eu te amo, meu filho, eu já sei. Eu tenho um plano com você, meu filho, também já sei. Eu quero que o profeta, eu acredito que o profeta tem que falar coisa que eu não sei, ou que eu estou procurando saber. Por exemplo, meu filho, você foi em tal lugar, lá no teu lugar, isso é profecia. Rapaz, ele revelou o que ninguém sabia, só eu sabia, estava em oculto. Então, profecia, toda profecia divinamente inspirada, diz a Bíblia, é apta para corrigir, para redarguir o homem de Deus. Para quê? Para que ele seja perfeito e perfeitamente para toda boa obra. Profecia também, irmãos, tem uma função. Pode ser para exortar, para corrigir, para levar o homem na presença de Deus. Então, profecia: eu te amo, você é meu filho. Isso aí, irmãos, a Bíblia já falou, a Bíblia está falando, não é nada novo. Então, cuidado. Outra coisa, não se lança profecia ao ar. Nós passamos por uma igreja que tinha uma irmã que falava assim, irmão José: ó, irmãos, esse mês vai acontecer algo, hein? Vigia, irmãos. Calhava que naquele mês alguém sofreu um acidente ou alguma coisa. Não foi o que a irmã falou? E se não acontecesse nada, pastor? Ninguém falava nada. E aí passava. Irmãos, Deus não erra alvo, Deus não erra a hora e nem o dia. Quando alguém estiver pregando e falar assim: Deus sabe o seu endereço, acredite, porque Ele sabe mesmo.
Deus sabe o número da sua RG, acredita, porque Deus sabe mesmo. Diante de Deus nada está escondido, nada. Então o profeta Joel, irmãos, havia uma preocupação muito grande nesse profeta, porque Judá estava descambando para o pecado. E aí Deus, em forma de chamar a atenção do povo, Deus então deu a visão a este profeta. Outra coisa, o profeta Joel não tem quase nada dele na Bíblia. A única coisa que nós sabemos do profeta Joel é que ele era filho de Petuel. Só isso. Logo se observa o quê? A glória de Deus. O profeta não é nada. O vaso não é nada. O lindo, o importante é o que está dentro do vaso, que é o Espírito Santo, a graça de Deus. Quando o vaso começa a chamar para ti atenção, é um perigo. Porque aí no mínimo ele está deixando o primeiro pecado, o orgulho, entrar na sua vida. Então diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todo esse livro hoje, viu, irmãos? Pelo menos até os dois, porque o terceiro é quase repetição dos dois primeiros. No capítulo 1 do livro de Joel, o nome Joel significa Javé é Deus. Já falei para os irmãos, tem 3 capítulos, 73 versículos este livro. Diz-nos assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Versículo 2, ouvi isto vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Olha só, o primeiro versículo ele fala assim, primeiro Deus chama Joel entre o povo, porque quando o sacerdote, que era o ministrante do templo, falhava, aí Deus levantava um profeta no meio do povo, porque a nação estava descambando para o abismo, e o sacerdote, que tinha o compromisso de falar ao povo, chamar a atenção do povo para Deus, quando ele também estava caindo ou caído, Deus então levantava o profeta do meio do povo. Neste caso Deus olhou para Joel e diz, olha, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Aí Joel reúne o povo, e o primeiro versículo ele fala assim, olha, ouvi isto, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ele apela para lembranças dos mais velhos. Diz, olha, isso que vocês estão passando hoje, ele está dizendo, aconteceu nos vossos dias, quando vocês eram jovens? Ele chama a atenção dos anciões para o que estava acontecendo no momento. Aí ele fala assim no versículo 2, versículo 3, narrai isto aos vossos filhos, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os seus filhos destes a outras gerações. Ele diz assim, olha, isso que vocês estão passando, vocês nunca passaram antes. Vocês têm que abrir os olhos. É por conta do erro de vocês. Agora, o que vocês estão passando hoje, não deixe esquecido não. Conte para os vossos filhos contam para os filhos dele, os filhos dele contam para outras gerações, de forma que todos saibam que vocês estavam nessa situação por conta do erro de vocês. Lá no Salmo 73, se não falha a memória, Asaf, quando estava praticamente desviado, diz a Bíblia que, não me lembro agora o versículo do capítulo 73, que ele fala assim, olha, se eu falasse o que eu estou passando, digamos assim, eu desviaria a geração dos meus filhos. Ou seja, se eu falasse o que eu estou vivendo hoje, as pessoas que me ouviriam se desviariam. Aí logo nós entendemos que as nossas dúvidas, das nossas fraquezas, ou quando não temos certeza, é bom não falar. Devemos falar daquilo que estamos convictos. Tem coisa, irmãos, que nós temos que fazer uma retrospectiva.
E se eu perguntasse nesta noite, quando nós aceitamos a Cristo, éramos como somos hoje? Versículo 15, não é isso? 73:15, Asaf fala isto. Porque será que a nossa vida espiritual está como antes? Aí eu digo para você assim, falai aos vossos filhos. Falai o quê? O quanto Deus foi maravilhoso, mas somos nós que falhamos hoje. Versículo 4. Então primeiro, o 2 e o 3, irmãos, ele chama a atenção do povo para a memória. Versículo 4. O que deixou olha, versículo 3. Narrai isto aos vossos filhos, faça aos seus filhos, e os filhos desses às outras gerações. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, comeu tudo. Os gafanhotos comeu toda a plantação. Ele fala de 4 grupos de gafanhotos. Eu estava vendo e fazendo um estudo hoje, irmãos, há pelo menos 80 tipos de gafanhotos. Aqui ele menciona 4. Olha, o que um não comeu, o outro comeu. De forma que não sobrou nada. A nação estava vivendo uma escassez tremenda. Por quê, pastor? Por causa do erro deles. Deus estava permitindo aquela situação para que eles abrissem os olhos. Versículo 5. Olha só, ébrios ou pinguço, né? Que é o mesmo que ébrio. Ébrio. Despertai-vos e chorai-vos. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirando da vossa boca. O gafanhoto comeu até as videiras, não sobrou nada, até os bêbados estavam tristes nessa época. Porque veio um povo contra a minha terra, poderosos, inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixos de uma leoa. Fez a minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhes a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingido de saco. Versículo 9. Cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto. Porque o cereal está destruído e a vide se secou e as oliveiras se murcharam. Joel fala aqui para eles, olha, nem culto está tendo. Porque o culto dos judeus, irmãos, era feito por meio de sacrifícios. Mas morreu tudo. Não tinha oferenda de cereais. Não tinha ovelhas para o sacrifício. O culto parou. Quando o país entra em escassez, e eu falei para os irmãos, já, que o que para a igreja de Cristo não é o adultério. Porque o adultério, a pessoa confessa, é disciplinado, depois volta à comunhão e segue a vida dele. O que para a obra do Senhor é a parte financeira. Se todos nós fecharmos as mãos, a igreja não anda. Não tem missão, se não tem missão, não tem missionário. Se não tem missionário, não tem evangelismo lá fora. E aí a igreja começa a mirrar. Nesta época, ele está dizendo, até o templo está fracassado, o culto acabou. Porque não tinha sacrifício no templo do Senhor. Agora, vindo de um povo que tinha o templo como lugar da adoração, porque para os judeus, o templo era o lugar onde eles, sem o templo não havia culto. E nesse culto deles tinha o sacrifício, mas não tinha mais também. O pecado, irmãos, o profeta Isaías diz assim, olha, não é que Deus fique incapaz de abençoar, não é que Deus mirra as mãos, não é que Deus fica com o ouvido tampado, não. O problema nosso, ele está dizendo, o problema de vocês, nosso,
são os vossos pecados, que fazem separação entre vós e o vosso Deus, lá no capítulo 59 do seu livro. Então o pecado tem essa facilidade de separar o homem de Deus. E vou dizer para os irmãos, o pecado quando está na igreja, a igreja fica fria, fracassa. O pecado vai tirando, vai minando as forças do crente, do salvo. Quem orava não ora mais, quem profetizava não profetiza mais, quem tinha prazer em estar na casa do Senhor já não tem mais, vem porque virou costume, porque assim não vão falar que eu estou desviado, mas não tem mais aquele prazer de estar na presença de Deus. Isso não é outra coisa, irmãos, a não ser o pecado. Nós colocamos muitas coisas, colocamos que a igreja, e aí, irmãos, vai um recado para todos nós achamos muitas vezes, por que a igreja não tem isso? A igreja somos nós, você e eu. Então isso é pessoal, é individual. A igreja de Cristo precisa, como templo do Espírito Santo, não esperar nos outros. A Bíblia diz que rasgou-se o véu do templo, agora nós podemos entrar na presença de Deus, falar com Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, já é profecia cumprida. Você tem o Espírito Santo, você pode provocar o Espírito Santo em você, de forma que você começa a viver um novo tempo, uma nova era, uma vida de fartura espiritual. Só depende de você. Deixa eu falar para os irmãos, lá no céu não está em crise. A Covid não entrou no céu. O céu era o mesmo que tinha ontem, tem hoje lá, irmãos. Os almoxerifados não se esgota. Pode buscar, pode pedir. Ele deu e tem mais para dar. Isso aí não é por causa de Deus. No versículo 11, envergonhai-vos, lavradores, uivai, ou seja, clame, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu meses do campo. Versículo 12, a vinde se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Judá estava vivendo um momento tão triste, porque é assim, irmãos, quando falta a presença de Deus, sobra tristeza. Irmãos, entenda uma coisa, você pode reclamar da igreja, você pode reclamar do pastor, mas uma coisa que você não pode fazer, e se fizer você é ingrato, é reclamar de Deus. Agora diga, ó Israel, diz o Senhor, se não fora eu que estivera do vosso lado, há muito tempo teremos sido consumidos pelos nossos pecados. Então, lembre disto. Não esqueça que o Senhor nunca te deixou, nunca te deixará, vai estar sempre ao seu lado. Não importa a situação, pastor, e se eu estiver leproso, Ele vai estar lá contigo. Jesus não muda. Aí a partir do versículo 13, irmãos, ele diz assim, ó, cingi vós de panos de saco e lamentai, sacerdote, uivais, ou seja, clamai, ministro do altar, vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestido de saco, porque a casa do vosso Deus foram cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Olha só, aqui, irmãos, ele convoca, e ele fala assim, olha,
se vestir de pano de saco. Isso aqui, irmãos, no costume judaico, era uma forma de se humilhar. Colocava roupa de saco, colocava terra na cabeça, era uma forma de humilhação, estava se humilhando. Não é o Agenor colocando aquela roupa de saco, não tem nada a ver aqui lá, viu, irmãos? Isso aqui eu estou falando de judeus. Se não é judeus, tá certo? Então ele está dizendo aqui, olha, cingivos de pano de saco, lamentais, sacerdote. Ele está falando com o sacerdote, com o pastor. Porque os pastores também estavam desviados, os sacerdotes. Irmãos, o pecado, um dos grandes pecados da igreja, sabe qual é, irmãos? Sabe qual é? É o pecado da indiferença. Estou nem aí, não é comigo. O dia em que a obra de Deus não mais provocar em você lágrimas, dores, é porque você está fora dela. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, se não falha a memória, quando fala sobre aquele moço que estava tendo relações com a mulher do seu pai, ali havia um pecado da indiferença. Qual que era, irmã Cristina, o pecado da indiferença? O povo não estava nem aí. Havia um cidadão dentro da igreja, irmão Irineu, e ele estava cometendo tal atrocidade e o povo não estava nem aí. Eu não estou dizendo que nós temos que ser Espírito Santo de igreja, não é isto. Eu não tenho que ficar vendo a vida dos outros. Qual a roupa que o irmão está hoje? Você viu o sapato da irmã? Isso aí, irmãos, é besteira. Mas eu preciso olhar para o irmão e falar assim, aquele irmão está sofrendo. Ou então, se eu ver o irmão praticando algo, eu tenho que chegar nos pés de Deus, não é do irmão não. E digo, Senhor, não deixe o meu irmão perecer. Vou mais além. Caiu uma telha da igreja. Estou nem aí, não sou o pastor da igreja mesmo. A irmãzinha está no grupo das irmãs e muitas vezes não tem nem um sapato para calçar. E as outras falam, estou nem aí. Então aí usa aquele diabo daquela música, né? Estou nem aí, estou nem aí. O pecado da indiferença. As coisas não provocam em mim mais aquela vontade de ver a obra do Senhor crescendo. Bom, se foi, foi. Se não foi, não é comigo mesmo. É o que estava acontecendo. Joel diz, olha, vocês sacerdote, se humilhai-vos, clame a Deus, vocês estão caídos, vista de roupa de saco, chamai o povo, proclamai um santo jejum, para que Deus talvez ouça as vossas lamentações. A função de Joel, irmãos, era trazer ao povo essa importante situação que eles estavam vivendo. E não era culpa de Deus não, viu, irmãos? Outra coisa, quando Deus permite isso, não é porque Deus está com raiva não. Não. É porque Deus quer que nós venhamos cair na real. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes ele congrega na igreja durante 20 anos, irmão Severino, e ele é uma bênção na igreja. Se amanhã ele começa a ganhar dinheiro, irmão, ele fica orgulhoso, ele acha que a igreja não é mais para ele. Eu sou importante, a igreja não me cabe mais, eu preciso de um lugar melhor. Porque agora eu tenho posição. A maior posição do ser humano é a posição de salvo em Cristo Jesus. A maior posição do ser humano é a posição de sacerdote, pastor, crente no nome de Jesus. Mas a pessoa fica tão orgulhoso que ele acha que agora... Outros sim, irmãos, não trate a obra de Deus de qualquer jeito. Se você puder fazer algo pela obra de Deus, faça. E nós estamos vivendo um momento tão difícil, porque é tanta gente, mãe Ivani, praticando coisa errada, pastores corruptos, ladrões, que estão tirando a lã das ovelhas, mercenários. Outro dia eu vi uma cena, até mostrei para minha esposa, vem cá ver um negócio aqui. O camarada ia expulsar o demônio com a marreta. Eu te julgo, pá, sai, o demônio saía. Mentira, irmãos, quem expulsa demônio é o nome de Jesus. Aliás, monta-se um cenário,
E as pessoas neófitas, as pessoas inocentes ficam lá, não conhece Bíblia, não lê Bíblia. Quem expulsa demônio é o nome de Jesus. E vai uma notinha de rodapé aqui, irmãos. Quem expulsa demônio não é o sangue de Jesus, não. Vamos orar direitinho. Em meu nome, diz o Senhor, expulsarão os demônios. E o sangue de Jesus, pastor, me purifica de todo pecado. Então eu sou purificado pelo sangue de Jesus. E eu expulso o demônio, enfermidade, é no nome de Jesus. Tem que conhecer, irmãos, para não falar besteira. É que nem a pessoa, o que quer dizer misericórdia? Misericórdia, Deus não dá o que eu mereço, porque o que eu mereço é a morte. Misericórdia é uma palavra composta, miser, vem do latim, miser mais cordes, miséria mais cordes, ou seja, quando eu grito, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou dizendo, Senhor, sinta no seu coração a minha miséria. Então eu não posso pegar o ônibus cheio e falar, misericórdia, o ônibus está cheio hoje. Palavra jogada ao vento. E alguém já fala assim, pode ser que é crente. Deve ser crente falando isso aí. Então, você usa misericórdia quando você se aproxima de Deus, sabendo que você é um pobre miserável que somos. Então eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, sinta no seu coração a minha miséria e não me dê o que eu mereço, porque eu mereço é a morte, é o castigo. Esta era a preocupação do profeta, irmãos. Olha o versículo 14. Prolongai um santo jejum, convocai a assembleia. Aliás, nós falamos sobre jejum aqui uma terça-feira. Quem é que tem, não precisa responder não, mas quem é dos nossos irmãos que tem colocado aquilo em prática? A minha mãe, eu falei com ela, falou assim, eu nunca tinha ouvido falar daquele jeito. Eu posso jejuar e tomar o remédio da pressão? Eu falei, mãe, é a senhora e Deus. Não pergunta nada para ninguém não. Tudo que você fazer, faça para Deus, com alegria. Irmão, sabia que até para ofertar tem que ter alegria? Olha a mulher, a viúva lá, que chegou e colocou umas pratinhas lá, umas moedinhas. Aí Jesus estava só olhando de canto assim, ó. Aí chega o doutor e dá um checão. Jesus olhou assim e falou, qual foi mais abençoada? De qual ele recebeu? Está vendo, irmãos? Deus não está preocupado com o tamanho da sua oferta, do seu jejum, se você sabe fazer ou não. Deus primeiro, antes de olhar para a oferta, Ele olha para o ofertante. Por que você está fazendo isto? Qual é a disposição, motivação que te levou você a fazer isto? Porque eu amo Jesus, eu quero servir a Ele, eu faço com alegria. Agora, quando eu faço, irmão Gilmar, para mostrar... Irmãos, entenda uma coisa, irmãos. Deus sabe a motivação dos meus atos. Deus sabe por que eu fiz. Então, tudo que você fizer, pastor, eu só aguento jejuar 2 horas por dia. Meu irmão, não pergunta. A Bíblia não fala de tempo, fala que tem que jejuar 24 horas, 3 dias. Não. Jesus fala assim, olha, é melhor obedecer, diz a Bíblia lá no livro de Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia não fala de outras coisas acerca do jejum, fala da obediência. Então, pastor, eu só aguento jejuar 2 horas por dia. Faça isto. Não pergunta para ninguém, porque se você perguntar, vai ter um mais forte, falar, que é isso, rapaz, Deus, só 2 horas, Deus não recebe. Quem foi que deu credencial de Deus para ele reprovar as suas obras? Irmãos, é por isso que tem muitos crentes fraquinhos hoje, doentes por causa disso, fica correndo atrás dos outros, aí um chega e fala assim, irmão José, não, tem que ser assim, aí ele procurou outro, fala, não, tem que ser assim, e aí fica aquela confusão na mente da pessoa, ele não sabe qual caminho trilhar. Se for pedir opinião, pede opinião para quem é sensato. É que nem outro dia alguém perguntou para mim assim, pastor, minha filha, parente lá vai casar na igreja católica, eu devo ir? Deve. Mas e lá tem imagem, e daí? A imagem é um ídolo, o ídolo não é nada. Se o ídolo não é nada, não tem influência nenhuma sobre mim. Posso ir sim, eu posso entrar no primeiro banco, indo para a casa do padre ainda. Não é, irmãos, além de crente, nós somos cidadãos. E nós temos que ter educação. Meus irmãos, então, o que Deus quer ver na gente, irmã Cristina, é a disposição, é a motivação. Por que eu estou fazendo isto? Tá certo, irmãos? Então, do capítulo 13 ao versículo 14,
Aí no versículo 15 ele diz assim, olha, ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo. Semente mirrou debaixo dos torrões, e os celeiros foram assolados, e os armazéns destruídos, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, olha só, as manadas de bois estão sobremodo inquietos, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Não tinha água, não tinha pasto. A seca era tremenda. As sementes debaixo dos torrões, no plantio, não germinava. Precisa de água para germinar a semente. Planta, mas não nasce. A situação deles era uma situação precária. Versículo 19. Observa que agora, irmãos, ele chama para ele a responsabilidade, ó. No versículo 19, o profeta chama para ele a responsabilidade. Olha, ele falou aqui, ó o que ele diz, ó. Agora é ele, ó. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. E a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes. Deixa eu colocar o óculos, não vou enxergar mesmo. Versículo 20. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Era a situação que eles estavam vivendo. Agora torna a repetir, por que eles estavam passando isso? Porque Deus era mau? Não. Porque Deus queria fazer eles sofrer? Não. Deus não quer ver o sofrimento de ninguém, irmãos. Se tem no capítulo 11 de João, lá no versículo 35, a Bíblia diz que quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, o que ele fez? Chorou. Por que ele chorou? Porque ele viu o sofrimento das irmãs, a tristeza, a perda, o sofrimento, e naquele momento ele chorou, porque ele também tem emoção. Jamais Deus quer que você sofra. Não, irmãos. Mas por que passemos por isso? Por amor. Olha, a Bíblia diz assim, olha, o Senhor, Ele açoita aquele que Ele ama. Você como pai, como mãe, de vez em quando você não pega o chinelo e dá uma varinha, é porque você odeia o seu filho? Não, porque você ama o seu filho e não quer que ele se perca. Então todo castigo a princípio parece terrível. Às vezes no momento ouvir um não dói. Não, mas eu queria tanto aquilo. Não, você falou não. Não, lá na frente vai descobrir que o não era uma bênção. Às vezes o não na nossa vida também é uma bênção para os nossos filhos e para nós também. Às vezes você pede para Deus alguma coisa e Deus pode falar não, Senhor, mas eu mereço. Mas eu falei não, porque o não naquele momento é a bênção para você. Porque nós não sabemos o amanhã, mas Deus sabe. Então no primeiro capítulo, irmãos, Joel mostra a visão, tanto a visão presente como a visão futura. Ele também tem uma visão escatológica também nesse livro. Parece que ele mistura as duas visões. Você vai ver mais para frente que ele começa a falar sobre escatologia. Quando você estiver na sua casa, procura ler esse livro, vai estudando para você ver. Não dá tempo de falar tudo, mas é interessante. Olha só, aí ele começa o capítulo 2 dizendo assim, ó, tocai a trombeta em Sião. Sião é Jerusalém. Para que tocava a trombeta? O Gilmar falou aqui domingo, chofar, não é isso? Era um chifre de carneiro, ou até mesmo um chifre de boi também podia ser. Quando tocava, irmãos, a trombeta, era sinal de alerta, ó, escuta o barulho, fica esperto que vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, quando Ezequiel fala do atalaia, ele diz que o atalaia ficava em cima do muro ali, ó. O atalaia, ele tinha a responsabilidade de avisar o perigo, de fora para dentro. Então ele ficava aqui, ó,
Eu já preguei isso aqui, o atalaia não podia ter miopia, ou ser míope, porque senão ele enxerga perto, mas não enxerga longe. E quando ele fosse ver, o inimigo já estava à porta. Então, o atalaia é um guarda, é um vigilante, ele ficava aqui na muralha, aqui olhando, ó. Se ele visse o inimigo, ele tocava a trombeta. E cada tipo de toque era uma forma de alertar o povo de alguma coisa. Então, se ele não tocasse a trombeta, diz a Bíblia, e o inimigo viesse e destruísse alguém, o sangue desta pessoa que morreu seria cobrada desse atalaia, porque ele não avisou. Mas se ele tocasse a trombeta, se ele avisasse e alguém morresse, o sangue daquela pessoa não caía sobre ele, porque ele avisou. Se fosse hoje, irmãos, todos nós somos um atalaia. E temos a trombeta também para tocar. Hoje, a trombeta é a palavra, ou é a nossa boca, a mensagem é a palavra. Nós podemos avisar. Você tem avisado o seu filho? Você tem avisado o seu esposo, a sua esposa? Mas não é avisar assim, não. Vai para o inferno. Não, não é assim. Melhor o toque, viu, irmãos? Porque tem pessoas que pregam com ignorância. Um dia eu vi um vídeo lá no Facebook, uma velhinha num banco com um cabo de vassoura querendo bater na pessoa. Você tem que aceitar Jesus, você vai para o inferno. E o rapaz tinha um probleminha assim, era homossexual, né? E ela ficou... Não é assim que prega a palavra. Qual é o toque da mensagem? Você tem que saber o toque. Chama a pessoa e fala, se tiver que falar, porque tudo, irmãos, tem um momento, viu? Tudo tem um momento. Tem momento que não é para falar. Eu falei para os irmãos já que Sócrates fala que a nossa palavra tem que passar por 3 peneiras, não é isso? É o momento? É a pessoa certa? Primeiro, é a verdade? Porque se não for verdade, não fala. Aí eu ouvi que alguém me falou, estou falando. Então não fala. Eu sei que é verdade, mas pode ser que não seja o momento para falar. Eu sei que é verdade, eu sei que é o momento, talvez não seja a pessoa certa para te ouvir. Porque tem pessoas, se for ouvir o que você vai falar, essa pessoa vai morrer espiritualmente. Então você tem que examinar isto. Então Joel disse, olha, tocai a trombeta em Sião, dai voz de repate ou de alarme ao meu povo santo, ao santo monte, aliás. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás uma chama abrasadora, diante dele uma terra como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada escapa. Está falando dos gafanhotos. Aqui ele chama de exército do Senhor. Alguns comentaristas falam que era uma visão acerca de inimigos que ia invadir Judá. Mas o mais certo aqui, irmãos, os gafanhotos era como um exército de Deus. Deus mandou os gafanhotos. Diz, olha, na frente deles é como o jardim do Éden, era a terra bonita, as plantações. Mas atrás dele, aí vira um deserto, porque eles devoravam tudo. Agora esse enxame de gafanhoto está por aí, está vindo da Argentina para cá. 400 milhões, tem uma nuvem mais que vai chegar ainda, que tem mais gafanhoto do que aqueles ainda. Eles pousam em alguma árvore, irmão, que até os galhos chegam a balançar assim para quebrar, de tanto que tem. Aquilo ali, irmão, se ele passar na plantação, só fica o tronco da árvore e os galhos. As folhas vão tudo. E aqui, além de ter o gafanhoto que comia a lavoura, tinha uns que cortavam. Era 4 grupos, era como se o Senhor tivesse ordenado que 4 grupos de gafanhotos veio juízo para aquele povo, mandado por Deus. Deus permitiu. Olha só, versículo 4. A sua aparência é como de cavalo. Como de cavalo, não é cavalo não, viu, irmãos? É outra coisa que a gente tem que, na hora que for ler a Bíblia,
cuidado para você não fazer uma junção das palavras, não é aquilo que está dizendo. É como a semelhança. Tá certo? Não era um cavalo. Diz assim, olha, a sua aparência é como de cavalo, e como cavaleiro, assim corre. Estrondeando como carro, vem saltando pelos cumes do monte, crepitando como chamas de fogo, que devora o restolho como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles treme os povos, todos os rostos empalidecem. Corre como valente, como homem de guerra. Sobe muros, cada um vai ao seu caminho e não se desvia das suas fileiras. Os gafanhotos eles são tão treinados que eles vão numa fileira, não é um empurrando o outro, não está dizendo aqui, não é, eles não vão empurrando o outro, nem atropelando, eles andam, é como se, você viu aquela passagem quando Deus falou assim para Moisés? Eu sei que a gente ficava saindo fora do assunto, que Deus chegou diante do Mar Vermelho com o povo de Israel e falou assim, Moisés falou aquele, né, ah, Deus, o povo agora, aquela conversa lá, e Deus falou assim, o que tem na mão, Moisés? Tem um cajado. Falei, então fere as águas e diga o povo que marcha. Entenderam isso aí, irmãos? Diga ao povo que marcha. Como que se marcha? Não é isso, irmão Roberto? Pastor Roberto? Distância. Ordem, ordenança, não é? Não. Porque na obra de Deus tem que ter ordem. Já pensou se Moisés abre o Mar Vermelho e o povo sai que nem doido, um atropelando o outro? Diga ao povo que marche, ó. É isso aqui, ó. Mantenha a distância. Ninguém vai atropelar ninguém. Na obra de Deus, ninguém pode atropelar ninguém. E se alguém ousar atropelar alguém, que tem sempre alguém assim, que atropela para receber cargo, não vai permanecer. Chega lá em cima, Deus fala, subiu antes da hora. Vai tomar um tombo para você começar tudo de novo. Cadê o Jonas que a nossa irmã Sara pregou aqui? Deus diz, vai para Nínive, não é isso? Para Nínive. Ele pega o navio e vai para Tarsis. Deus falou, não, volta, compra a passagem e vai para cá, porque eu mandei você ir para cá. As coisas de Deus, irmão, são diferentes do mundo. Lá na empresa você pode criar uma situação e o encarregado te dá uma promoção. Na obra de Deus não é assim. Nunca queira, nunca, tem que marchar. Posição, ordem. Deus não aceita, irmãos, exagero, nem escândalo na sua obra. Por isso que Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. Mantenha a distância, postura. Ó, o mar abriu, pastor Roberto. Agora eu vou passar aqui, ó. A distância do braço, né? Isso que quem já serviu o exército, que já, né, ou marchou naquele tempo que da Linda, esse pessoal assim que nem eu, que é um pouquinho mais velho, na nossa escola tinha marcha 7 de setembro. E nós andávamos, não era isso, irmã? E ó, a gente coloca aqui, ó. Não ficava com a mão assim, mas era aqui, ó. E aí, quando você levantava o pé, o outro levantava também. Era tudo, era sincronizado. E a distância era isso aqui, ó. Diga ao povo que marche. Ordem. Tá certo? Deus não quer desordem na casa dele. Irmãos, queira ser só crente. Não caia na besteira querendo ser o que não é. Fique na posição, espera nele. Deus sempre tem o melhor para nós. Ó, eu falei para os irmãos, quando eu vou orar agora, irmão, antigamente eu orava, a gente, quando é menino, ora que nem menino. Eu orava assim, Senhor, me faça isso, eu quero fazer milagre, aquela coisa toda, sabe? Hoje eu não oro mais assim. Eu oro, Senhor, me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. Nem acima e nem embaixo, lá onde o Senhor quer que eu esteja, naquela prateleira do céu, lá. Porque se o Senhor pegar eu e colocar eu lá, ninguém me tira. Porque foi Ele que colocou. Agora, se eu quiser chegar na última prateleira, eu vou lá, Senhor, eu vou passar por mim, eu vou chegar lá. Deus fala, vai, suba. Chega lá em cima, não tem quem me segura, não tem um corrimão para me proteger. Aí o vento vai soprar. E eu vou correr um sério risco de tropeçar e cair. Deus fala, não foi eu que coloquei você lá. Então diga ao povo que marche. Amém? Vamos continuar, irmãos. Nosso tempo já é curto.
versículo 9. Versículo 8, né? Não empurra uns aos outros, olha só. Cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pela janela, entram como um ladrão. Diante dele treme a terra, os céus e abalam o sol e a lua se escurece e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas obras. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Meus irmãos, quando Deus ordena, até os insetos obedecem. Eu não sei se vocês viram agora há pouco da televisão, quando aquele enxame de gafanhoto passava assim sobre o sol, fazia uma nuvem quem estava embaixo, fazia sombra, que era muito. Vamos continuar, senão não vai dar tempo. Versículo 12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Olha só o que diz o Senhor. O povo, os judeus, irmãos, tinha muito isso. Quando eles estavam assim no estado de humilhação, eles rasgavam as vestes. Quem via falava, olha, eles estão se arrependendo, ou estão irados, alguma coisa nesse sentido. É uma forma de humilhação. Deus disse, não, para com esse negócio de rasgar as vestes. Eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Sabe o que ele está dizendo aqui? Religião de boca para fora. Sou crente, mas as obras são más. Parece crente, veste que nem crente, até anda no meio dos crentes como crente, mas não é crente. Deus está dizendo assim, olha, a verdadeira religião, ou a salvação, ou o testemunho, não é de fora para dentro. Ele está dizendo, é de dentro para fora. Eu contei para vocês já a ilustração do porquinho. Pega o porquinho e leva para sua casa, aquele leitãozinho, tira o pelo dele com Prestobar, bem bonitinho, deixa ele bem lisinho, dá um banho com produto da Natura, deixa ele bem cheirosinho, amarra um lacinho vermelhinho no pescoço dele, coloca até um óculos se você quiser, deixa ele charmosinho mesmo, você solta ele, lama na certa. Por quê, pastor? Porque por fora ele estava bonitinho, cheirosinho, por dentro continuava sendo um porquinho. Então não julgue porque a pessoa tem um paletó bonito, um sapato bonito. Não, irmão, isso é besteira. Você viu o pastor lá, ele tem 10 faculdades de teologia. Besteira. Diante de nós, mas diante de Deus, besteira. A Deus ninguém surpreende. Não, irmãos. Então é o que o texto está dizendo. Rasgai os vossos corações. Deus estava chamando eles para um verdadeiro arrependimento. Se arrependam, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Rasgue não as vestes, mas os vossos corações. Se humilhe diante de Deus, proclamai um santo jejum, chegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós. Resisti ao mal. Meus queridos, é a mensagem do profeta Joel, olha só. Versículo... Nós paramos no 14, né? 15. Olha, novamente ele vem com uma buzina de novo. Ó. Tocai a trombeta em Sião. Outra coisa que eu quero explicar para os irmãos aqui. Ó. Eu falei para os irmãos que o Atalá, irmão lindo, ele ficava no muro, tocando a trombeta quando ele viu o inimigo. Porque o inimigo estava vindo de dentro, de fora, para dentro. Aqui é diferente. Agora aqui, ó, é mais ou menos assim, olha. Ele chamou o povo e disse, toque a trombeta. Agora era dentro de casa. Porque o problema estava dentro de casa. Eles não iam morrer por conta do inimigo, era por conta deles mesmos. Toque a trombeta em Sião.
tocai a trombeta em Jerusalém, em outras palavras, convocar este povo. É eles que estão errados. Versículo 15, não é isso? Tocai a trombeta em Sião. Olha aqui, ó. Proclamai ou santificai um santo jejum e uma assembleia solene. Congregai os povos, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhos que mamam. Nem bebê tinha chance de ficar em casa aqui, irmãos. Sai os noivos de suas recâmaras e a noiva o seu aposento. Chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre os portículos do altar. Orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao opróprio, à vergonha, para que as nações façam escárnios deles, porque hão de dizer entre os povos, aonde está o vosso Deus. Olha só, irmãos, é interessante aqui, porque ele fala assim, ó, chamai todo mundo, os bebezinhos, cadê, como é que é o nome daquela, da filha da irmã, a neta da irmã Gerenice, que está com o nenenzinho novo? Michele. Até o neném da Michele tinha que vir na reunião. Em santo jejum. Convocai as crianças, os velhos, os pastores, os sacerdotes. Vinde para a reunião solene. Proclamai um santo jejum. Porque a situação de vocês está feia. Aí ele fala assim, olha, até o noivo tem que vir também. Vocês sabiam que o noivo, o recém-casado, ele tinha um ano de dispensa dos serviços? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, vai dizer assim, que o cidadão casava, durante o primeiro ano, ele não fazia nada, ficava só em casa com a esposa. Aí vocês falam que Deus é ruim? O camarada acabou de casar. Aí a lei de Deus, viu, irmãos? Que não era, porque às vezes a gente lê errado, irmão Chiquinho, a gente fala a lei de Moisés. Não é de Moisés. A lei que Deus passou para Moisés, mas não é nada dele. Ele só foi pegar daqui e levar para eles. Então Deus estabeleceu uma lei, o quê? O camarada casou, ó, fica na sua casa. Não vai para a guerra, não ia para a guerra. Podia ser soldado, capitão do exército, não vai para a guerra. Fica um ano com a sua esposa. Você fica tranquilo, pode passear com ela, pode tomar um banho na cachoeira, e eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo. Mas nesta convocação aqui, Deus falou, não, até os noivos saem de casa, acabou a moleza, vocês estão pecando. E tem que vir proclamar um santo jejum. Irmãos, aqui não escapou ninguém. Olha só, é sacerdote, é neném de colo, é os casados, os jovens, todos devem estar na congregação. Versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso à sua terra, compadeceu do seu povo. Respondendo, lhes disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregareis mais ao próprio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-eis em uma terra seca e deserta, lançá-lo-ei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozijais e alegrai-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores dará o seu fruto, a figueira e a vinde produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Vamos partir para o versículo 28, irmãos, porque nós já estamos findando o tempo. Versículo 28, e acontecerá, lembra que eu falei para os irmãos que aqui ele mistura uma visão escatológica e uma visão dos dias atuais. Ele faz uma mistura, é como se ele não dividisse as formas de profecia dele. Olha o versículo 28. Olha o que ele diz. E acontecerá,
Depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visão. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deixa eu falar o versículo 25 aqui, irmão, só para me falar um... aqui versículo 25 vai dizer, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo grande exército que enviei contra vós outros, Deus está dizendo. Você já viram aqui, passou em frente a alguma igreja, já está escrito assim na placa assim, esse é o ano da restituição, não é isso? Deus vai restituir os anos perdidos, já viram isso? Tem muitas igrejas que fazem essas campanhas, não é isso, pastor Roberto? Aí você fala, mas para restituir tem que pedir perdão e se reconverter, não é? Viu como é que as pessoas torcem a Bíblia, irmãos? Pega um texto isolado e aplica como um tema, e eu vou lá para a igreja fazer campanha da restituição, porque Deus vai restituir tudo que eu perdi. Meu irmão, a bênção só vem por meio de um arrependimento diante de Deus, senão não adianta. A Bíblia diz, quem espera Cristo só para essa vida é o pior miserável de todos os homens. Se eu aceito Jesus só para ganhar carro novo ou casa, eu sou pior do que miserável do que todos. Porque a minha vinda para a igreja, para Cristo, não é pensando nessa vida. É na vida eterna. Olha só, Atos capítulo 2. Quem encontrar, por gentileza, lê para a gente, irmão. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Olha. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode continuar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Como? Sim. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Amém. Olha o versículo 16. Mas o que ocorreu, isso que o pastor Roberto leu, mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então Joel, ele teve uma visão escatológica, ele fala sobre o dia do juízo, porque quando ele fala do dia do Senhor, é o dia do juízo, pode ser o dia do juízo aqui com um gafanhoto, mas pode ser o dia também da volta, a segunda volta de Jesus. O dia do Senhor vai ser terrível também. Mas aqui cumpriu o quê? A profecia de Joel, o quê? Que naquele dia vós recebereis o Espírito Santo e vai ser derramado sobre toda a carne. Aí ele fala que os vossos velhos terão sonhos, os mancebos terão visões. Cumpriu-se a profecia de Joel. Amém? Vamos em pé em nome de Jesus. Leia, irmãos, acaba de ler o capítulo 3. Vai ser só um reprise do capítulo, do capítulo 1 e o 2. Mas vale a pena ler. Pelo menos agora você vai dizer assim, eu já li quase um livro todo da Bíblia. Tá certo? Então, esta era a mensagem de Joel. Mensagem do quê? O que veio sobre vocês é culpa de vocês. Vocês fizeram errado, Deus mandou o juízo. Neste caso aqui, tanto era a seca, como era o gafanhoto. Mas quando eles se arrependeram, ou se arrependeriam, Joel diz agora, Deus vai mandar a chuva no tempo certo, vai ter figo, vai ter uva, vai ter tudo. Os animais não vão mais morrer de sede, de fome, porque Deus vai fazer com que refloresça novamente as árvores e o campo. Quando? Quando o povo se converte, Deus responde à oração. Irmãos, não vai nessa onda dizendo que, na igreja de fulano tem a campanha da restituição. Restituição é isso, irmãos, é pedir perdão dos pecados, reconhecer o pecado, pronto. Aí Deus começa a mandar coisas boas na sua vida. O que Deus fez aqui foi que eles entendessem, é por causa de vocês. E estava uma situação tão difícil que até o pastor estava desviado.
Estava, né, murcho, a casa fechada, não tinha mais culto, e o sacerdote, ó, indiferente. E o Joel diz, não, rapaz, até a igreja parou, até os cultos não ter mais vida. Aí cabe para a gente que é obreiro, que está na frente do trabalho. Se os irmãos que estão na nave da igreja têm que jejuar, imagina quem está na frente do trabalho, tem que jejuar, para ter graça, para ter ânimo, porque irmãos, carregar os seus problemas já é difícil, imagina, todo dia, pastor, está sabendo, pastor tem que fazer, irmãos, aí você chega uma hora que você fala, quer saber de uma coisa? Porque irmãos, é difícil, aí quando você entra na presença de Deus em jejum, Deus fala, não, vai que eu te ajudo, esforce e tem de bom ânimo. Então irmãos, a vida espiritual é assim mesmo, vamos ter muitas dificuldades, mas uma coisa é certa, a vitória é da igreja de Cristo, amém?